Seja muito bem-vindo à Comissão Executiva. Depois do acordo de princípio alcançado entre o Eurogrupo e a Grécia, o Governo de Atenas ficou de apresentar hoje um conjunto de reformas estruturais. Resta saber se essas reformas vão ser suficientes para agradar ao Eurogrupo. Começou a contestação em torno da extensão do empréstimo à Grécia por mais 4 meses e a voz mais sonante fez-se ouvir dentro do próprio partido do governo. O eurodeputado do Syriza, Manolis Glezos, pediu desculpa aos eleitores gregos por tê-los feito participar numa ilusão. Também o ex-primeiro-ministro grego criticou o acordo com os credores. Antónis Samaras diz que o compromisso é um prolongamento do memorando da Troika, só que em condições ainda piores. Entretanto, o governo grego esteve reunido para ultimar a primeira lista de reformas estruturais que foi exigida pelos parceiros da União Europeia e do FMI. O ministro das Finanças mostrou-se confiante de que as propostas vão receber luz verde. Δεν θα υπάρξει νέο Eurogroup τώρα, παρά μόνον εάν οι θεσμοί αποφανθούν ότι η απάντηση είναι όχι, στο ερώτημα που τους έχει θέσει το Eurogroup. Οπότε, εμείς ελπίζουμε και είμαστε σχεδόν σίγουροι, ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι απολύτως σίγουρος για οτιδήποτε, αλλά είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα εισπράξουμε το ναι από τους θεσμούς, δεν θα υπάρξει Eurogroup και θα προχωρήσουμε στη διαδικασία σταθεροποίησης της οικονομίας. Se a lista receber o aval dos credores, o acordo pode ser ratificado já esta terça-feira. O programa de Atenas é focado na reforma fiscal e na luta contra a fraude e a corrupção. O governo diz, no entanto, que há matérias não negociáveis. O ministro de Estado garantiu numa entrevista que novos cortes de salários e pensões estão fora de questão e que a subida do salário mínimo vai ser feita progressivamente. A Alemanha continua a ser o principal obstáculo dos gregos. O ministro das Finanças alemão disse à saída do último encontro que Atenas vai ter de fazer um grande esforço para cumprir as reformas. Das ist klar. Da ist kein Spielraum für Interpretation. Ich will das alles nicht gegen die Folie der Erklärungen, die wir in Griechenland in den letzten Monaten gehabt haben. Die haben es sicherlich schwierig genug, das ihren Wählern zu erklären. Wir wollen sie noch nicht schwer machen. O governo da Grécia vai clamando vitória. Alexis Tsipras diz que o acordo dá tempo ao país para avançar com o plano final de desenvolvimento a partir de junho e que com o novo compromisso a Grécia vira as costas à austeridade. O primeiro-ministro assume, no entanto, que há muitas dificuldades ainda por vir. O atual resgate à Grécia termina no dia 28. Para debater a situação grega e as consequências para a Europa, contamos com Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, e João Salgueiro, economista. Sejam os dois muito bem-vindos. Dr. João Salgueiro, este acordo de princípio alcançado entre o governo grego e o Eurogrupo dá alguma margem de manobra? Dá 4 meses. Ia-lhe perguntar se dava margem de manobra para aliviar a austeridade. Se eles produzirem mais, podem aliviar a austeridade. O problema é não estou a ver como é que vão fazer isso, não é? Vai ser complicado. Portanto, em sua opinião, vai acontecer que a palavra o ministro austeridade das Finanças alemão disse que realmente o governo grego vai ter dificuldades em explicar ao seu eleitorado este acordo? Pois, mas eu penso que a Europa está numa posição simpática. E quando não explicarem, pede outra explicação e vão ganhando tempo. Vamos andar a ganhar tempo. O que, enfim, é possível, porque a Grécia tem uma posição muito estratégica e, portanto, há de ser tratada com alguma diferença em relação a outros, não é? Estratégica de que ponto de vista? O Médio Oriente, a Rússia, a Ucrânia, geopolítica. Económica não, isso não era diferente de nós, mas em termos geopolíticos é muito importante. Se nós tivéssemos aqui um problema no Norte da África, também Portugal, que pusesse em risco o Gibraltar, por exemplo, Portugal teria uma posição estratégica importante, mas felizmente não temos. Portanto, eu acho que pode ser uma zona em que durante meses vai sobreviver uma estratégia menos carregada, mas é difícil imaginar que sem uma política... Quer dizer, há um ponto que eles dizem que se conseguirem pode melhorar. É a maior disciplina do funcionamento da economia grega. A economia grega tem uma zona de penumbra muito grande, desde há dezenas de anos, não é?
Se eles conseguissem aí melhorar um bocado... Mas, em sua opinião, este governo tem condições para lutar contra a corrupção e contra a fraude Tem mais fiscal? condições que o governo anterior, porque é uma classe dirigente que não estava envolvida no poder há tantas décadas como estava a anterior, não é? Portanto, por aí pode haver algum progresso. Em termos de encorajar o investimento estrangeiro lá, não estou a ver o que é que pode melhorar, não é? Portanto, uma maior transparência e um maior rigor no funcionamento das finanças públicas pode ser importante, mas leva anos a ter efeitos e, portanto, é preciso ganhar espaço. E como a situação geoestratégica naquela zona agora já é a Líbia também, é a Líbia, é a Síria, é a Ucrânia, tudo aquilo está em convulsão, a Grécia tem essa posição já, e os Estados Unidos são um grande padrinho da Grécia. Fizeram claramente intervenções a favor de maior... Essa questão geopolítica tem estado em cima da mesa? Pode ter a certeza que tem estado. Nas conversas dos Estados Unidos com os países europeus, com certeza que tem estado. E, portanto, em sua opinião, e sobretudo por essas razões, haverá inevitavelmente um acordo entre o Eurogrupo e a Grécia? Não, inevitavelmente não digo, mas que há fatores pesados nesse sentido, há. Aliás, como se viu. O Syriza fez um caminho... Houve uma cedência quase total dos gregos? Não, quer dizer... Relativamente à reunião do Eurogrupo de sexta-feira. Deram-lhe a oportunidade de eles apresentarem outro esquema, não é? Que são eles próprios a sugerir. Por enquanto, a Europa não está a sugerir medidas à Grécia. A Grécia é que vai sugerir agora, não é? E veremos se é convincente. Mas as medidas são sempre mais ou menos aceitáveis, depende depois dos números, não é? Mas que se conseguirem agora apresentar um elenco que seja digerível formalmente, só daqui a 4 meses é que se faz as contas e, portanto, vamos ter um período sossegado. Rui Leão Martinho, como é que olha para este comunicado que saiu da reunião do Eurogrupo na sexta-feira? De facto, como o próprio Ministro das Finanças grego disse, percorreram 4/5 do caminho, tiveram que ceder em quase tudo? Olha, vamos ver, eu acho que quer do lado da Grécia, quer do lado da própria União Europeia como um todo e dos países que integram a zona euro, há sobretudo aquilo que há pouco foi uma expressão do Dr. João Salgueiro, que é ganham-se tempo. E a Europa gosta, por vezes, de tentar resolver os problemas desta forma, que é ganha tempo, adiando alguns meses, adiando algum tempo as decisões. E aqui, numa situação que era muito crispada, porque, em primeiro lugar, há efetivamente uma primeira reação da Europa, que é de admiração perante a votação na Grécia. E, portanto, há um novo interlocutor, que já não é da família Karamanlis, nem Papa Andreu, nem todos aqueles que, ao longo de dezenas de anos, fizeram a evolução da história da Grécia. E, portanto, em primeiro lugar, há uma reação ainda de surpresa e de ver até onde é que este movimento do partido, que agora é governo, vai em termos de reivindicações e em termos de promessas daquilo que vai fazer. Em segundo lugar, eu acho que a Europa está relativamente também dividida, sem querer demonstrar essa divisão. E, portanto, está a ganhar tempo. Como é que pode acontecer isto? É que as medidas que a Grécia venha a apresentar... Desculpe interrompê-lo, Dr. Rui Leão Martinho, está dividida em que aspectos? Olhando para o Eurogrupo. Olhando para o Eurogrupo, eu acho que há de haver países que têm... Os países até estão bastante coesos. Os países estão coesos. E mas que eu a Grécia acho que está isolada. Há de haver... Não, eu também não penso isso. Penso é que, como eu disse, estão a ganhar tempo e esses 18 países estão a tentar que as medidas da Grécia tenham algum conteúdo e sejam possíveis de concretizar. Se forem, há aqui, digamos, um caminho positivo. Se não forem, daqui a 4 meses temos de novo esta crise. Agravada. Porque a austeridade vai continuar, o partido estará menos reconhecido pelos gregos e haverá mais dificuldade. Dr. João Salgueiro... Por acaso surpreendeu-me a sua observação, porque realmente eu esperava que houvesse mais divisões entre os países. Porque havia grandes formações políticas na Europa que diziam quase o que os gregos estavam a dizer. Mas, por isto, não era para tomar a sério. E relativamente... Aliás, lembra-se que aqui há uns anos, 2 anos talvez, já houve uma ameaça dos gregos saírem do euro. Chegou a haver umas eleições para confirmar que não queriam sair do euro. Exatamente. Portanto, essa consequência vamos ter, é que dizer que Portugal deve sair do euro torna-se mais difícil agora, porque todo o desenlace da crise grega foi para eles não saírem do euro. E os próprios gregos não querem sair do euro. Pois é isso. Mas já que abordou o assunto relativamente
a atitude que o governo português, e mais concretamente da Ministra das Finanças, na reunião de sexta-feira do Eurogrupo, mas sabe o que se passou? O Diário Económico relata hoje o que será passado. A Ministra das Finanças terá exigido que as medidas a apresentar pelo governo grego fossem sujeitas à apreciação não só das instituições europeias e do FMI, mas também do Eurogrupo. Portanto, isso é normal, a reunião era do Eurogrupo, não é? Era do Eurogrupo. Mas, isso não tem nada de novo. Mas relativamente à posição de Portugal quanto à Grécia, o que é que lhe parece? Parece-me que é uma boa operação mediática da parte da Grécia, porque, obviamente, Portugal não tinha força para impedir os gregos de entrarem em coisa nenhuma. Portanto, é mais notícia dizer que foi Portugal que obstaculizou do que foi a Alemanha. Portanto, parece-me uma operação mediática e a comunicação social toda comprou isso. Não é crível. E repare que sempre disseram Portugal e Espanha, e nós dizemos Portugal. Portanto, estamos a cair na esparrela total. Na esparrela, que esparrela? É de comunicação social. A notícia é essa, que Portugal se opôs. Como é que Portugal tinha força para se opor a um acordo em que os outros estavam de acordo? Isso não faz sentido. Mas Portugal tem uma posição demasiado alinhada com a Alemanha. O que é que chama demasiado alinhada com a Alemanha? Alinhada é, no fundo, concordar com todas as posições da Alemanha. Não houve um acordo geral dos 18? Onde é que algum desalinhou? Eu não estou a ver. Por isso é que eu digo que é uma esparrela. Porque salientaram um conflito. A Lituânia falou contra, a Eslováquia falou contra, claramente. Portanto, não há conflito, na realidade. Não, eu não sei se não há conflito, mas pelas notícias chegaram cá fora, não é possível dizer que houve. Portanto, o que nós temos é uma prestação notável do Ministro de Finanças grego, que ele tem tido prestações notáveis para a comunicação social, em que diz que só por boa educação é que não contava o que se passou. Que eu acho bem pensado. Não acho? Eu acho que tem havido, se me permite, uma campanha muito bem construída pelo governo grego em termos exteriores, que consegue dar a ideia de que eles estão prontos a fazer todas as cedências, a fazer todas as medidas que venham a agradar aos 18 países que com eles integram a zona euro. Esses 18 países, como diz o Dr. Salgueiro, não tiveram de maneira nenhuma divisão que seja para o exterior demonstrada e, portanto, quem acompanha, quer na net, quer nas televisões, como é que o Eurogrupo foi desenrolando a reunião, nunca viu que houvesse 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. E depois pretendeu-se ir ao mais fraco, que é Portugal. E Espanha, porque em Espanha o problema é diferente, mas tem muito a ver com o aspecto político dos Podemos, que o Podemos pode vir a ter também em Espanha uma influência como o Syriza até agora na Grécia, todos sabemos isso, para tentar de fazer deles um pouco bode expiatório daquilo que não foi conseguido, mas também para dar àquilo que os gregos conseguiram uma maior vitória. Um gosto ainda, digamos, de que nós fomos capazes de superar aquilo que aqueles 2 países do Sul pretendiam. Pronto. Agora veja-me uma coisa que esta é importante. Eu acho que, independentemente das ideologias que se possam ter em Portugal, nós somos, acima de tudo, portugueses e devemos ser patriotas. E nós sabemos que há 4 anos atrás tivemos que ter uma intervenção de 3 instituições, que são as mesmas de que agora não se quer chamar Troika, que foi assinada por um governo que já estava em grandes dificuldades de poder cumprir aquilo que é natural que se cumpra num país, e nós, portugueses, fomos cumprindo paulatinamente todos estes períodos de 3 anos até à saída formal da Troika. E não devemos ser misturados com um país que ainda está a meio daquilo que se considerava o resgate. Aliás, do segundo resgate. Portanto, nós estamos noutra fase. E penso que tem que ser respeitado Portugal e não ser explorado no sentido negativo em que se está a fazer, nomeadamente no nosso país. Mas repare, eu só acho que 2 países podiam ter obstaculizado este acordo com a Grécia, que era a Espanha, que os outros países percebem que pode haver um problema interno na Espanha. Aqui não estou a ver quem é o Podemos português, não é credível que criasse um problema, não se está a ver. É claro, há uma corrente, mas não tem a mesma força que tem a Espanha. Só que são movimentos que também surgem muito rapidamente, ou a França, aliás. Que toda a gente percebe que tem grandes tensões sociais. Portugal não é relevante para isto. Portanto, quando eles escolhem dizer que foi Portugal, é para entreter. E eu acho que nós comparamos isso facilmente, não sei porquê. Relativamente às consequências que isto poderá ter na política interna da própria Grécia, já há vozes... Pois, oxalá que eles consigam organizar-se. Que vai ficar tudo na mesma. Portanto, o governo grego eu tenho pena que prometeu acabar com a Troika, prometeu acabar com o programa, mas
De acordo com o comunicado que saiu do Eurogrupo, o programa continua. Pois, a Troika já não se chamará a Troika, mas quer dizer, tem de haver prestação de contas às instituições. Tenho pena se não se arranjar uma solução mais duradoura. Tenho pena. Porque isso era bom para eles, era bom para nós, era bom para a Europa, etc. Mas acho que eles têm uma faculdade, é que são eles a propor desta vez. E, portanto, talvez consigam apresentar uma coisa... Essa é a grande diferença. Para mim é a grande diferença. Mas não podem decidir unilateralmente. Isso não pode. Não, isso não pode. Isso não pode. Portanto, tem que ser consistente. Acho que haverá uma certa boa vontade para aceitar, em caso de dúvida, mas tem que, ao menos, suscitar a dúvida que aquilo é para cumprir. Outra das vantagens que terão sido conseguidas será uma flexibilização do excedente orçamental primário. A meta para 2015 era de 3% do PIB, para 2016 4,5% do PIB. Estas metas são, de facto, demasiado ambiciosas para um país como a Grécia? Flexibilizar essa não põe em causa o progresso da economia grega e, portanto, é ótimo se aceitarem isso não vejo problema nenhum. No fundo, o que lhe estou a perguntar é se, em sua opinião, de facto, a austeridade que tem sido pedida à Grécia é excessiva e tem... Mas eu começo logo por não perceber o que é austeridade, percebe? Corte nos salários, corte nas pensões... A palavra austeridade em Portugal tinha um significado. Corte na despesa pública, nomeadamente nas áreas sociais. Quer dizer, nós continuamos a ter déficit, por exemplo. Não se pode dizer que a austeridade é uma coisa que ainda significa aumento de dívida, não é? Mas estou a falar no caso grego. É a mesma coisa agravada. Não se pode dizer que a austeridade é uma coisa que eles continuam a acumular dívida. Já houve três momentos críticos. Mas a questão é que também, não havendo crescimento económico, dificilmente se consegue pagar a dívida. Pois, mas isso... Em sua opinião, isso é assim. Olhando para este debate em torno... É como uma pessoa querer ir a um de... campeonato internacional de futebol sem fazer treino. Não é possível. Não se pode dizer só a vontade que resolve o problema. A vontade não resolve só o problema. Tem que se criar uma realidade que encoraje o investimento. Se não se criar uma realidade que encoraje, não pode ser o Estado a fazer a despesa. E passados estes 6 anos, em sua opinião, alguma coisa mudou na Grécia? Mudou. Quer dizer, as soluções mais fáceis deixaram de ser possíveis. Mais naturais, quer dizer, que era ser ou o PASOK ou a democracia, a nova democracia. E essas, de momento, estão impedidas, não é? E, portanto, há uma forte corrente, eles conseguiram. Nem toda a gente que votou Syriza é Syriza, com certeza, não tenhamos dúvidas. Aquilo foi uma vontade de mudança. Mas há uma terceira força que apareceu com credibilidade para poder governar. Isso é uma mudança. Agora, por isso é que eu dizia que é pena se não conseguirem eles próprios. E repare que as grandes reformas a seguir à queda do Muro de Berlim na Europa foram feitas na Alemanha e foram feitas pelo Partido Socialista. Porque é mais fácil ser um Partido Socialista a fazer essas reformas do que ser um Partido Conservador. Portanto, se o Syriza conseguisse fazer algumas reformas na Grécia, era mais provável, mas pode não conseguir. E, em sua opinião, o país tem condições para começar a crescer? O país continua a ser a Grécia. A Grécia? É quando dizemos o país, normalmente estamos a falar de Portugal. A Grécia tem condições para começar a crescer? É difícil imaginar que o que não conseguiu até agora sem mudanças radicais. Portanto, eu estou com muito interesse em ver que género de mudanças radicais. Eles dizem que vai ser um país novo. Aliás, disseram isso formalmente. Vai ser um país novo. Daqui a meses verão que é um país novo. Quer dizer, acho que devemos dar o benefício da dúvida. Que tipo de medidas? Não conhecemos ainda as medidas. Eles disseram que faziam isso em 6 meses e a Europa disse, façam em 4. Bom, não foi dividir a meio. Deram 2/3 do que eles pediam. Acho lá que sim. Que reformas é que deveriam estar nesta lista? Eles disseram quais eram. Entregar ao Eurogrupo. Que vão acabar com a evasão fiscal, que vão tornar a economia mais transparente, que vão ter mais cuidado com os desprotegidos. São tudo objetivos muito certos. E, em sua opinião... Mas não são fáceis, não é? Mas não são fáceis de atingir. São fáceis. Porque isso estava já nos programas anteriores de resgate e não foi conseguido até hoje como deve ser. Portanto, e vê também que em Portugal, onde fizemos este percurso, nós temos uma série de coisas que ainda não fizemos e que, por vezes, acusamos o próprio governo de que não fez estruturalmente, como normalmente se classifica, esse tipo de reformas. Mas, portanto, na Grécia é importantíssimo que as pessoas passem a pensar que todos têm que contribuir e, portanto, são contribuintes fiscais, uma coisa que não sucede até hoje. A corrupção, seja aquela do grande envelope, do pequeno envelope, lembra-se que ao longo de meses e meses se falou muito nesses tipos de corrupção, tem que efetivamente acabar, tem que haver uma justiça a funcionar
e tem que haver exatamente o apuramento de responsabilidades para dar outro tipo de, digamos, de maneira de viver aos gregos. E depois esta questão que é, se há grandes desigualdades, se há socialmente grande necessidade de auxílios, ver em que medida é que o governo pode auxiliar, não pondo em causa ainda os objetivos que se vai comprometer junto da União Europeia. Eles têm uma coisa que é mais pesada que nós, é a despesa militar. E é uma das razões porque os Estados Unidos também lhes dão apoio diretamente. Mas dão-lhes apoio diretamente. E subvencionam. E, portanto, isso é uma distinção grande em relação a nós. Que é a questão das bases. A questão das bases e não só. Eles têm, então, a Alemanha comprou mais submarinos que nós. Sim, não? sim, sim. Eles têm uma grande despesa nesse sentido. Em relação à dívida pública grega, que está acima dos 300 mil milhões de euros, está a um nível muito elevado, o governo grego quer, já pôs de parte um haircut, portanto, diz que vai pagar a dívida. Teve que pôr a cabeça, porque senão não passava a conversa, não é? Mas queria, por exemplo, e sugeriu, e está à espera de poder negociar essas alterações até ao final do ano, indexar, por exemplo, a dívida ao crescimento económico, haver uma troca de obrigações. Em sua opinião, esse plano poderia eventualmente ser posto em prática e poderia funcionar? É uma coisa que os bancos fazem muitas vezes com os clientes, não é? Portanto, condicionar o perfil de amortização à evolução do negócio. Portanto, não tem nada de novo e é uma experiência que talvez para uma parte da dívida fosse possível aceitar. Agora, repare que a restauração da dívida que nós fizemos, eles podiam ter feito. Nós fizemos uma grande restauração em prazos e em taxas de juros. Estamos a pagar um terço do que pagávamos, não é? Portanto, se eles aumentarem a credibilidade, a restauração em grande parte é automática. Basta que consigam um alongamento do prazo, que eles já conseguiram. Eles não têm amortizações nos próximos anos, não é? Da última restauração já conseguiram isso. Sim, e os encargos com o serviço de dívida são inferiores, por exemplo, aos de Portugal. Aos nossos. Portanto, eles conseguiram isso, por favor. Nós conseguimos porque os mercados perceberam que não corriam risco ao condescenderem em subscrever nova dívida portuguesa, não é? Mais barata. Em sua opinião, a Grécia neste momento está pior do que estava antes de haver estas eleições, do que estava com o governo de António Samaras? Não vejo que aliás o próprio ainda disse este fim de semana que no fundo é voltar ao mesmo lugar, mas em condições muito piores. O país? Sim. Quer dizer, mas o problema é que outra solução esgotou-se, bem ou mal, não é? Pode ser que esta solução venha a provar-se pior, mas acho prematuro dizer isso. É capaz de ser cedo. Eu acho que mais uns meses, no fim dos 4 meses que agora são dados depois das medidas serem aprovadas, eu penso que será possível fazer aí sim um balanço, se valeria a pena ter prosseguido com o outro tipo de, digamos, de condução que era feito pelo primeiro-ministro Samaras, ou se efetivamente melhorou o povo grego e melhorou a Grécia com as medidas que agora vão ser, digamos que, acordadas e aprovadas. Eu espero que sim, porque eu acho que nós precisamos de não ter problemas destes na Europa. Nós libertámos-nos em Portugal da terceira intervenção. A Irlanda teve uma situação difícil, os outros países como a Itália, a Espanha, mesmo a própria França, não têm situações ainda muito fáceis, mas não podemos ter mais casos destes e a Grécia está exatamente há muito tempo a permanecer nestes casos problemáticos. A Europa tem que ter países que se desenvolvem normalmente, que têm déficits controlados e que têm investimento. Esse investimento tem que vir sobretudo de onde? De privados. Para os privados virem, o funcionamento das economias tem que estar completamente normalizado. E não está. Porque, efetivamente, neste momento, repare-me, com tudo aquilo que neste momento se tem passado, nomeadamente a Grécia, quando está, por exemplo, a acertar como primeiro alvo daquilo que se tem passado na Grécia, na Alemanha, estará, à partida, a ter mais dificuldade de vir a atrair, a curto prazo, de novo capital alemão para a Grécia. Porque os alemães vão pensar 2 ou 3 vezes se irão para um país onde efetivamente todos os dias a Alemanha é invetivada ou é ridicularizada através de cartoons os governantes alemães, etc. E, portanto, eu penso que este ponto é um ponto fundamental, que é estabilizar a Grécia, continuar com a Europa controlada dentro daquilo que são as regras europeias e tentar depois atrair investimento estrangeiro, investimento produtivo, direto, e nomeadamente, se for possível, europeu, dos países que ainda investem noutros países da Europa. Mas eu acho que, desculpe, só para voltarmos aí do aspecto,
A Grécia, neste momento, não se pode dizer que, como diz o Sr. Samaras, não está pior, porque este governo resulta de eleições. E, portanto, tem uma legitimidade renovada. Pode durar muito tempo ou não demorar muito tempo, mas tem essa credibilidade. Agora, é preciso que se sintam os resultados, porque senão vai haver uma grande desilusão lá dentro da Grécia, então podemos dizer que está pior. O que é que convém mais à Europa? É o Syriza manter-se no poder e haver alguma estabilidade governativa na Grécia? Não, convém que o Syriza produza resultados, porque senão estamos só a ganhar tempo. É óbvio. Mas é melhor, neste momento, penso que é melhor, tomar a letra que resultou de umas eleições e temos que dar um benefício da dúvida. Certo. Porque isto não é uma situação semelhante à da Ucrânia, em que foi a Europa que criou o problema. E deveria ter margem para conseguir cumprir algumas promessas eleitorais, nomeadamente subir o salário mínimo, por exemplo. Sim, mas repare, por exemplo, nós aqui estamos a resultado de umas eleições livres e que deram a maioria. Pode não ser a convicção de todos os eleitores, aquela, mas resultou. Agora, na Ucrânia foi o contrário, foi a União Europeia que andou para ali a criar uma intriga e caiu uma manifestação de rua, o governo, e criou-se uma situação de guerra civil. Não é o caso na Grécia, felizmente. É completamente diferente. A Europa aqui está a proceder com prudência, no caso da Ucrânia procedeu com grande imprudência, não é? E, portanto, vamos dar o benefício da dúvida. Era desejável, tudo desejável, por todas as partes, que... Agora, esta intriga de Portugal opor-se e tal já me parece mau sinal. Já estamos a arranjar um fé de ver para entreter as pessoas. Não é? Mas de que forma é que Portugal poderá beneficiar ou não desta situação grave? A situação em Portugal depende, antes de mais, de nós próprios. Sempre. Eu nunca fui muito favorável a estes debates sobre se devemos sair do euro, se não devemos sair do euro, se devemos pagar, não devemos pagar. A gente deve fazer o nosso trabalho, porque o que cria valor em Portugal é atrair capacidades de investimento novo. Vai criar novos postos de trabalho. Tanto me faz sejam estrangeiros como portugueses. Há muitos portugueses a investir no estrangeiro, não é só estrangeiros. E não venham para cá porquê? Mesmo empresas públicas tenham a sua sede na Holanda, como sabe, porque nós não temos cá as condições necessárias para isso. Nós estamos a criar em Portugal condições para que haja mais valor acrescentado e, portanto, as condições do emprego e dos rendimentos das pessoas possam melhorar. Mas isso depende de nós. E, portanto, essas questões mais e também europeias... também depende do Syriza agora, lá na Grécia. Portanto, temos que desejar que eles criem condições para que a Grécia seja um lugar onde se possa trabalhar melhor, se possa criar mais valor e, portanto, as pessoas possam ter mais expectativas quanto ao futuro. E se o Syriza for bem sucedido, que impacto é que isso poderá ter a nível político noutros países, como, por exemplo, em Espanha, com o Podemos? Temos eleições também no Reino Unido agora em maio. Bom, eu penso que o perfil do Podemos não é o mesmo do Syriza. É diferente. E vamos ver que é diferente. A consistência do Syriza é mais antiga. O Podemos é um fenómeno recente. Assim. Aproveitar aquilo é uma manifestação de descontentamento apenas. Não sei se tem uma estrutura. Oxalá que também descubra, para poderem apresentar o seu projeto e ser sujeito a votos. Não é? Mas o que é que antecipa nas eleições do final do ano em Espanha? Neste momento as sondagens dão uma vitória ao Podemos. Eu nem antecipo qual é o nosso próximo Presidente da República, não antecipo nada. Estamos a falar antes do jogo, não é? Exato, estamos aqui a traçar cenários. Mas na eventualidade do Podemos ganhar as eleições, o que é que isso poderia significar? Do Podemos ganhar as eleições? Em Espanha. Não sei. Ainda não vi qual é o programa que eles vão oferecer à Espanha. Não sei se têm conhecimento, eu não tenho. Parece-me uma manifestação, como digo, de descontentamento. É um partido também de anti-austeridade, no fundo. Mas a austeridade não existe. É uma palavra que a gente inventou. O que a gente dizia que era uma pessoa austera, era uma pessoa que não fazia despesas desnecessárias, que não gastava mais que o que tinha, que não tinha um vestuário espalhafatoso, que não andava a comprar um carro a crédito para dizer que estava rico. Isso é que era a austeridade, era não cair nesses erros. Portanto, quando nós dizemos que é uma política de austeridade, estamos apenas a dizer que as pessoas têm que se comportar bem e conseguir inspirar confiança aos outros. Eu isso não vejo que possa eliminar-se. As pessoas têm a obrigação de se portar bem, o país tem a obrigação de ser responsável e tem a opção de acabar com os mercados negros e ter uma fiscalidade estimulante. E tem que adequar, e agora falamos de Portugal, a sua despesa, nomeadamente na área social, à riqueza que consegue gerar. Ou seja... Eu preferi ao contrário. Uma das razões porque eu acho que nós estamos a perder oportunidades em Portugal é porque estamos mais a falar de austeridade do que a falar necessário para aumentarmos a riqueza, aumentarmos o valor do país. Porque, repare, se nós tivermos um país bem organizado, as coisas portuguesas valem mais. Se nós estivermos a criar desconfiança em relação ao que nós somos, vamos vender a preço de saldo o que temos. O que não interessa a ninguém. Portanto, as pessoas deviam estar a defender
um sistema que se tornasse mais credível para que haja mais empregos e melhores empregos. E normalmente fazemos o contrário. O nosso pessimismo leva-nos a dizer, nós somos maus. Quando os mercados dizem, vocês estão a funcionar bem, nós dizemos, não, estamos a funcionar pessimamente. Quer dizer, é o contrário do que devíamos fazer. Com taxas de juro a níveis historicamente baixos, nunca tivemos tão baixas. Significa o quê? Que estamos não, a nunca tivemos bem? uma balança de pagamentos tão equilibrada quanto temos. Estamos a gerar excedentes e as pessoas dizem, não se conseguiu nada. Conseguimos imensa coisa. Agora, não conseguimos o essencial. E conseguimos porquê? Porque a Troika nos impôs um programa? Não, é porque tivemos 4 anos sossegados e pudemos a trabalhar. Agora, podíamos ter conseguido muito mais. Teria sido possível fazer uma reforma da administração pública mais estruturada. Teria sido possível criar um sistema para que não houvesse desemprego. Isso aí, uma dose de keynesianismo não nos fazia mal, mas tinha que ser específica para isso. Agora, a ideia de que, relançando a despesa pública, que vamos criar muitos empregos, não passa em parte nenhuma. E, em sua opinião, há esse risco? Há o risco se as forças que vão concorrer às eleições caírem nessa tentação de oferecer. Dizia-se antigamente, na Primeira República, era o bacalhau pataco. Fazia parte das eleições, dizia que vamos baixar o preço do bacalhau. E isso dava votos. Agora, não podemos estar a oferecer coisas que não existem, não é? Tem que ser uma coisa consistente. E os portugueses já têm a cultura económica necessária, e a comunicação social em Portugal também tem, para fazer um escrutínio se o que se está a prometer é realista e se corresponde ao que o país precisa. E em Espanha vai acontecer o mesmo, pode ter a certeza. Para terminar, e agora fazendo referência às declarações de Jean-Claude Juncker, de que a Troika pecou contra a dignidade de países como Portugal, Irlanda e Grécia, em sua opinião, isso aconteceu? Não, acho que isso é um disparate. É um disparate. Eu não me senti nada ofendido por termos um programa com que eu não estava de acordo. Isso não se chama ficar ofendido, ou a dignidade de ficar ofendida. Nós encaixamos algumas coisas que não devíamos ter encaixado. O programa de resgate não foi negociado. Nós fomos só assinar o acordo quando estávamos em estado de necessidade. Não houve uma negociação séria do programa. Mas isso não foi por culpa deles, foi porque nós deixamos chegar até à última extrema. Nós estávamos à parede. E, portanto, estava no limite. E, portanto, temos uma situação completamente diferente desta que a Grécia agora pode ter, que é ela sugerir as medidas que ela pensa que melhor possam resolver a sua situação e serem bem encaradas pelo seu povo. Connosco foi diferente. O limite já era de tal maneira extremo que quando se assinou, e depois vimos isso rapidamente, as medidas, o montante pedido, etc., era tudo insuficiente. O montante estava mal caracterizado. Eu acho que isto do Sr. Juncker, não sei o que é que se passou, mas isto é ele que está zangado com o Conselho. A Comissão tem sido maltratada dentro das instituições europeias. A Comissão tem sido irrelevante. Tem sido irrelevante. E não se tem ouvido falar da Comissão. Não terá a ver com estas negociações com a Grécia, no sentido também E ele deve estar incomodado com isso. Ele está incomodado. Portanto, quis mostrar que existia. Quer dizer, acho defensável, mas não perco mais tempo com isso. Porque antes, lembra-se, falava-se sempre no eixo Alemanha-França. Depois agora é o Eurogrupo. Agora não houve falar na Comissão, não houve falar no Presidente da Comissão acabadinho de ser renovado com uma pessoa como ele que vem do Eurogrupo. Portanto, ele perde protagonismo e, portanto, com essa observação, ele chama sobre si outra vez a alguma atenção que não estava a ter, porque tudo se situava entre a Grécia, entre o Eurogrupo e depois aquela dicotomia com a Alemanha e tal, e pouco mais. Isso é que na luta antimonopólios se chama um discurso do arrependido. Quer dizer, que está a pedir clemência, mas não faz sentido. Não faz sentido. Agradeço a vossa presença nesta Comissão Executiva que chegou ao fim. Voltamos amanhã com mais um tema em análise.